Aí, olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo mais uma vez. E olha, o tema das lives está se repetindo porque está muito bom. Está muito bom. Esse assunto é muito extenso e nós estamos explorando ao máximo esse tema. Que tema legal. Quem vem assistindo já é a quinta live com esse tema. Somos criaturas de hábitos. Nossos hábitos, nossa, como eu vou dizer, nossa rotina diária, nossa rotina, às vezes não diária, mas de vida anual. Já reparou? A gente falou outro dia sobre aquela rotina do ano novo, do Réveillon, aquelas listas que a gente faz e que passou do ano de um ano para o outro, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, a lista é abandonada, né? É uma rotina. E a gente vai criando outras rotinas durante a vida. Rotinas algumas boas, nós citamos algumas aqui muito boas, e rotinas que nos travam, nos impedem de prosperar, de seguir adiante, de crescer, de alcançar nossos sonhos, nossos objetivos. Vamos conversar sobre isso. Vou chamar a Simone aqui para participar com a gente. É muita coisa. O nosso cérebro, ele busca por rotina. E é bom, porque ele nos ensina, nos mantém. Olá, Olá, o cérebro nos mantém no caminho. Muitas vezes, situações que a gente não precisa. Você imagina se toda vez que você for dirigir um carro, agora eu ponho primeira, agora está na hora de pôr a segunda marcha, a terceira. Né? O carro automático tem que pôr na hora de parar, ou tem que pôr aqui na hora de dirigir, pôr no drive. Você tem que ficar repetindo isso. Então, essa situação, o cérebro nos ajuda. Essa rotina, esse costume, ele vai nos ajudar. Porque ali você já faz automático, não precisa ficar se controlando o que você vai fazer. Né? Você vai acender a luz de casa, vou acender aqui a luz. Não, você vai lá, aperta o botãozinho, acende a luz, é natural, é rotineiro, é corriqueiro. Agora, tem rotinas que nos travam, né, amor? E essas é, rotinas nos impedem de seguir, de prosperar, de seguir em frente, de realizar nossos sonhos. E às vezes a gente está a uma mudança de hábito para poder conseguir ultrapassar a próxima barreira. é, Então, e muitas vezes é difícil, é preciso muito esforço, muito empenho, muita atenção, porque como já existe uma rotina anterior, a nossa tendência é voltar. A gente às vezes muda, fica uma, 2 semanas, quando assusta, voltou para a rotina. Às vezes você fica um ano e quando assusta, volta para a rotina. Quantas pessoas contam que começaram a fazer academia, daqui a pouco pararam? Eu mesmo, algumas vezes na minha vida, eu comecei, fiz lá um ano e pouco, quando vi, parei, não estava mais. Porque entram outras rotinas, às vezes entram prioridades, urgências para a gente fazer, trabalhar, filho e tal, e você larga aquilo para um outro momento e fica. Esse outro momento nunca volta, nunca chega. E pronto, você saiu de uma rotina boa que você tinha criado, você volta para a anterior, que não te ajuda em nada, né? Então, essas lives têm sido boas nesse sentido, boas não, maravilhosas para a gente refletir sobre esse caminhar. Pesar, pensar e pesar sobre quais as rotinas que vão nos ajudar, quais as que a gente já tem que já nos ajudam, nos empurram, nos impelem, e as rotinas que estão nos segurando, como se fossem uma bola de chumbo amarrada no pé, né? Boa é, noite, Simone. Falei muito aqui, mas eu queria explicar, porque esse tema tem sido fantástico, né? é, porque assim parece um óbvio, mas ele precisa ser falado. O óbvio precisa ser dito, né? Primeiro aqui, boa noite a todos que estão assistindo. Provanza de primavera Tatiana, ali, Tati, amada, linda, muita gratidão a você. É, Agradecer as pessoas que estão aqui e as que vão assistir depois. Lembrando que nós temos um canal no YouTube do Pescador de Histórias. vou pular aí. Quem lá não está inscrito, vá lá, se inscreva, ative o sininho das notificações, que quando a pessoa não puder ver essa live que nós fazemos ao vivo, com certeza essa live
essas informações, elas vão estar lá no canal da gente, no YouTube, entendeu? E, como eu falei, às vezes é óbvio, mas o óbvio, ele precisa ser dito, ele precisa ser conversado. Porque se a gente deixa a vida simplesmente ir, né, como diz aí um filósofo, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Filósofo. É, um pagodeiro, mas Filósofo do pagode. é, é só uma brincadeira, mas exatamente é isso que acontece com a gente. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque o que acontece com todos nós é quando você imagina, como a gente já comentou aqui, quando a gente nasce, nós somos um HD livre. Tá ali o cérebro da gente, a nossa caixa, tudo ali, sabe, em ebulição, aberto para aprender tudo. E o que nós aprendemos? Que pacote é esse que nós recebemos? Todos os hábitos da nossa família. Tudo que está ali, que foi constituído naquela família, que vem de gerações, eles são colocados para a gente. O link o fixado aí está o link Do canal. do canal lá do YouTube. Então, quem clicar aí no link automaticamente vai para lá. Pode até ir, mas volte para cá, tá? Porque o assunto aqui é importantíssimo. E o Então, próprio pescador, a página do pescador aqui no Instagram que divulgou e que colocou aí o link do canal do YouTube. Então, exatamente. quem não está no Instagram também do pescador, é só entrar aí por esse link, por Seguir. como é que chama? Esse link aí também que consegue Isso. lá participar. Exatamente, entendeu? E esses assuntos, eles são o que eu falo, a essência do pescador, que o pescador é ser farol. O que ele quer, não é o farol do carro, não é o farol de trânsito, não é o que te aponta para frente, é o que te atrai, é o que ajuda o navio, aquele farol que fica no mar, né, na costa, ajudando o navio que está lá à noite a ele chegar em segurança. Então, a ideia do pescador, a essência dele é exatamente essa. É dar ideias, sementes, lançar sementes e que possam germinar na cabeça de todos nós, de todos nós. Então, como eu estava falando, quando nós somos crianças, nós recebemos esse pacote que vem da nossa família. Muitas pessoas repetem padrões e até falas como se fosse própria. Não, Boa esse noite, aqui é da minha Elaine. família. Boa noite, Elaine. Isso aqui é da minha família. Na minha família é assim. Eu já vi pessoas comentando que a minha pele é uma pele horrível, com dificuldade de cor, porque o do meu pai é assim. Eu herdei do meu pai. E eu até falo, ué, gente, mas você não pode herdar só o que tiver de Tinha nada bom? melhor, não, né? Não, não, peraí, eu não quero não, essa parte não, essa é a parte de despesa. Só que a pessoa ri. Por que ela ri? Ela acha que isso não é possível. É Não é opção, né? possível. Não é opcional. Isso aí não é viável. Como assim? Como que eu vou poder escolher o que essa parte que eu pego, que eu herdo? Nós podemos escolher. Só que as pessoas não exercem esse direito de exercer. Até porque você vai ter um conflito na sua própria casa. Não por conta dessa parte de pele que eu falo, não, eu só vou herdar as coisas boas da minha família. Por exemplo, tem uma coisa na família do meu pai que é maravilhoso, a longevidade. Os homens, as mulheres, elas vivem muita idade. E um detalhe, uma idade com a cabeça maravilhosa. Lucidez, né? Total. É uma lucidez, é assim algo fantástico deles.
É a cabeça. Então, isso eu quero. Não, peraí. É Sim. como se fosse um self-service das qualidades. O que que você deseja? Não, da minha família eu quero isso, eu quero isso, eu quero o que for de bom. Eu posso escolher. Ah, mas se você vier com algo que veio da sua família, você pede, ou não, isso aqui eu dispenso, pode cancelar. E as pessoas acham que isso é brincadeira. Só que como isso funciona? A partir do momento em que você tem o hábito de fazer esses cancelamentos e essas, vamos dizer, essas bênçãos na sua própria vida. Só que todos nós, assim, eu tinha isso. Não, isso é impossível. Como assim eu vou. Dá para ser feito. Não é porque acontecia na sua família. Nós tivemos uma live dessa, falando assim: filho de peixe pode ser o que ele quiser. É Porque tem verdade, um ditado que diz, o né? Caetano. Filho de peixe, peixinho é. Tá lá Não, no canal. não é assim. Tem uma história de uma pessoa que ele tinha uma parte aí de não é a parte hereditária, a parte física, não foi isso. Ele tinha uma outra coisa. O pai dele era uma pessoa que resolveu tomar um caminho errado. E ele foi, e ele não fez nada daquele, ele não foi para aquele caminho. Então, é uma escolha. Da mesma forma que escolhas de hábitos. Esse pacote que nós recebemos quando nós nascemos na nossa família, ele não precisa ser seguido. Ah, por exemplo, eu gosto de malhar. Meus pais não têm hábito de malhar. Nunca isso foi incentivado na minha casa. Ah, meus pais malham, como exemplo, eu também vou malhar. Ou melhor, malhar não, porque hoje me chamaram a atenção disso. É treinar. Eu fui treinar. Então, É, não, ninguém tinha o hábito de treinar. Eu vou treinar, mas era meu. Eu quero treinar. sim. Eu quero fazer atividade física. Eu brinco que na hora que está fazendo, o seu cérebro ele não pensa em nada. Por exemplo, quando eu estou fazendo, colocando um agachamento com peso, o cérebro ele para, fica ali um instante, ó, sem nada, porque você está numa concentração, o treco está pesado, você não pensa em nada. Se a pessoa prestar atenção, o cérebro está limpo. E você vê como que o hábito bom, que é esse aí, também você consegue passar. Aí sim você consegue fazer uma boa influência, né? Porque você vê o que está acontecendo. Nossa filha, vendo o exemplo, quer malhar. Exato. Eu quero malhar, eu Quero não estou fazendo treinar. nada, eu não estou. Atividade física, né? Não estou fazendo nenhuma atividade física, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi preciso colocar, porque ela sempre foi. Ela fazia futebol, ela já fez basquete, ela já fez natação, ela é do esporte, ela adora Sim, esporte, né? Atividade física, né? Agora estava em vôlei, então assim, e ela fica buscando, né? Não fica. é porque ela não leva até o fim, ela entra e vai até ver se é aquilo que ela quer, né? Então Exato. ela está buscando alguma coisa. Agora a gente colocou na academia para ela fazer, está adorando, É, né? sim, sim. E por quê? Porque ela tem o bom exemplo, ela vai criar bons hábitos. São hábitos que, como eu falei, tem hábito que é bom. A pessoa fala assim, ah, tem mania disso, não. Tem coisa que é boa e deve ser Uhum. mantida, É. né? A Simone, a gente está junto há muitos anos e teve uma época que ela saiu da academia, trabalho, a gente estava mudando de casa, escritório, uma confusão, e ela ficou um tempo fora da academia. Chegou uma hora que eu falei com ela, caramba, volta, volta para academia, porque ela estava uma pilha, nervosa, não sabia por quê. Ela estava com abstinência de academia, porque ali, gente, acaba sendo uma terapia que a pessoa faz. Não é só físico, como você falou, tem hora que você limpa a mente, você sabe que você está cuidando do seu corpo, né? Para poder ter É nosso templo, como a gente fala. Sim, Você tem que cuidar, não adianta só cuidar do mental, só cuidar do emocional. Tem que cuidar do corpo também. E o corpo sabe disso, a mente sabe que você está cuidando do corpo.
Exatamente. né? Mente-sã, corpo são, mente-sã. Uma coisa contribui com a outra. É um É, trabalho. E a gente, como a gente sente isso, existe uma sensação de harmonia muito grande, né? Te interrompi, continua dando. mas o malhar, o treinar, como você falou, o que que acontece? O que que é um bom hábito? Quando eu malho, eu produzo hormônios que são característicos de quem está treinando, que é a endorfina, né? E o que que a endorfina faz? Me deixa feliz. Então, quando eu estou feliz, é muito mais simples para mim ter bons pensamentos. Ah, mas o que que tem a ver bons pensamentos? Porque o que você sente aqui, você sente no seu corpo inteiro. Então, se eu malho, eu tenho facilidade de produzir endorfina, é muito mais fácil para mim chegar de manhã e falar assim: meu dia vai ser incrível, meu dia vai ser fantástico. Gente, isso não acontecia na minha casa. Isso não tinha na minha casa. Eu falo que uma hora eu vou escrever a saga, sei lá, um nome assim, um, é, forte para um livro, porque assim, se eu contar minha história desde o início, pelo contrário, eu fui motivada, não era bem assim, mas para fazer o inverso, para não me mexer, para repetir uma história. E eu tive que me reinventar, destruir várias versões minhas para que eu pudesse ser diferente, pensar diferente, agir diferente. Então, hoje, é muito mais tranquilo para mim quando eu malho, eu produzo endorfina, então eu acordo, eu falo que o dia vai ser incrível, que o dia vai ser fantástico, mesmo com os desafios que acontecem durante o dia, é muito mais simples enfrentar os desafios. Eu viro e falo, peraí, eu sou maior do que você. A situação é essa, vamos resolver. Você faz as coisas com um pensamento melhor, com muito mais organização. A gente estava comentando hoje, tem uma coisa assim que é minha, né? Que as pessoas acham, elas ficam esperando. Diz que um dos maiores medos do mundo é o medo da morte, né? Agora está tentando ser substituído por falar em público. Tem gente que tem mais medo de falar em público, o medo da morte, né? Sim, sim. Não, É, isso é estatística, isso é estudado. é, Existe mesmo em proporção, quando você entrevista as pessoas, muitas delas estão conscientes que a morte é uma coisa inevitável que vai acontecer a é. qualquer momento. Agora, falar Agora, em público, não. falar em público é um terror, é um drama. Por que que as pessoas têm. Então, eu vou usar isso exatamente para fazer uma analogia, né? O que eu vou falar. O medo de falar em público, as pessoas têm medo, uma, de falhar. Então, não é medo só de falar, é de falhar. Se eu errar, se eu fizer algo que não for satisfatório. E aí começa, eu comecei a alimentar, né? Esse pensamento. E como é um hábito, porque provavelmente é algo que a pessoa já faz há anos, mesmo sem saber, porque era feito na família, já foi acostumada, a começa a pensar: nossa, e se eu falhar? E as pessoas? O que que elas vão dizer? Aí começa a se preocupar com o que os outros vão pensar, o que as pessoas vão pensar de mim. Meu Deus, essa pessoa não se preparou. Olha isso, que falta do que fazer. Querido, vá arrumar algo para você fazer na vida. O que você está fazendo em cima desse palco? Começam a vir um monte de pensamentos. E aí, o que, que acontece com as pessoas? Por que, que elas têm tanto medo da morte? Se é algo inevitável, eu posso fazer algo contra isso? Não. Vai acontecer em algum momento da minha vida. E ok, eu não posso fazer nada, né? Porque é um encerramento de ciclo. O universo é tudo assim.
E vai, cresce o dia, termina, puf, puf. É normal. Então, o que que eu tenho, na verdade, medo? Do que vai acontecer depois. O castigo, o que está me esperando do outro lado, o que eu fiz vai ser mostrado, o meu julgamento. E aí voltamos para o mesmo ponto. É medo de julgamento. E é o medo do julgamento que eu vou ter. O que as pessoas vão pensar, não me deixa ir para o palco, e não me deixa ir para o palco, e também eu tenho medo da morte, porque eu tenho medo do julgamento. Aí, se eu conto para as pessoas que o que você alimenta de ruim aqui, você está dando casa para o lado negro, ou como as pessoas gostam de dizer, para o diabo, é verdade. Porque quando você não trabalha isso aqui, até a gente falava assim, tinha um ditado antigo que dizia, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. E é exatamente isso. Porque se você se você se anula, se você não faz, você tem hábitos que. Aí você fala assim, ai, como que eu vou saber se meu hábito é bom ou ruim? É simples, né? Veja o que ele está fazendo na sua vida. Seu hábito de deixa malhar ou treinar. Aí você vê um hábito que eu tenho de falar malhar. Eu falando, não é malhar, é treinar, mas tá bem. Entendeu? O seu hábito de deixa treinar, porque o treinar é bom. Vai um monte de coisas boas vão acontecer no seu templo quando você malha. O Verdade. seu hábito te deixa beber água, o seu hábito coordena, você consegue ficar longe do seu celular durante 1 hora, 2 horas. Não, Simone, eu trabalho com o celular. Ok, mas quando você está fora do trabalho, por exemplo, dia de final de semana, eu não fico. Eu coloco ele perto, porque o que eu faço, às vezes, a pessoa precisa de uma ajuda, então eu tenho que ver. Mas eu não fico grudada nele. É um hábito. É muito simples a gente saber se o nosso hábito é bom ou ruim. É só verificar o que ele está fazendo na nossa vida. É. É simples. Está me trazendo coisas boas, está me engrandecendo, está me tornando um ser humano melhor. Ele é um bom hábito. Se não está nessa trilha, se não está nesse caminho, algo precisa ser feito. Claro, se a pessoa quiser que seja feito. Porque não adianta. Eu posso falar coisas, e eu não falo coisas que eu aprendi em livros. Eu vivi isso de forma empírica. Eu sei o que é ter um padrão ruim, que ele te joga, a vida vai ter o prazer de te bater, porque não é para isso que você está aqui. E aí, quando você se destrói, aí você fala assim, você está lá em caquinhos no chão e fala assim, e agora? Eu mesmo vou montar esses caquinhos. E aí, ou você sobe transformada, transformado, ou você vai repetir o padrão. O seu hábito, ele vai te levar para o chão. E o que nós queremos da nossa vida? É essa pergunta que as pessoas têm que se fazer. O que eu quero para mim? O que eu desejo para minha vida? É felicidade? É amor? É alegria? Eu estou vibrando nesse sentimento ou não? Eu estou carregando mágoa, raiva, tristeza, estou me fazendo o meu templo, que foi tão bem feito, que foi tão bem constituído, eu transformei ele num cemitério de coisas ruins. Esse hábito vai te levar para onde? Aí as pessoas realmente têm que ter medo da morte. Porque assim vai chegar na hora, a pessoa vai olhar e falar: nossa, mas eu te dei um corpo maravilhoso.
com não sei quantas funções, fazendo tudo ao mesmo tempo. E olha, é isso que você me devolve? Até teve uma vez que eu falei isso, eu não lembro de quem é, mas a frase é fantástica, que diz que a vida que Deus nos deu é um presente que Ele deu para gente. E o que fazemos com ela, com a nossa vida, é um presente que nós damos a Ele. É muito bonito as pessoas olharem e falarem assim: olha, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu leio a Bíblia. Só que quando você olha para a pessoa, você fala assim: mas está batendo? Está condizente? Você olha e fala assim: não é bem, não, mas isso eu não quero mudar, não. Não, isso aqui não tem como, isso aqui é ruim, não. Fulano fez, Cicrano fez, não sei o que lá foi, não, isso é um absurdo que houve. Se você não muda hábitos, você vai ter a sua vida do mesmo jeito e vai virar simplesmente uma repetição de coisas e você vai chegar lá na frente, vai olhar e vai falar assim: não adiantou de nada. Eu fiquei do mesmo jeito. Mas por quê? Porque decidiu não fazer nada, que é também um hábito. Entendeu? Tem que ser trocado, mas a partir do momento que a pessoa queira trocar, né? Ela queira mudar, que entra a indignação e fala assim: chega, chega, eu vou fazer algo diferente para minha vida, eu vou me tornar cada dia um ser humano melhor, eu vou prestar atenção em mim, eu vou deixar de ser figurante da vida dos outros e vou passar a ser protagonista da minha própria vida. É verdade, é verdade. A gente tem que ver, pensar, porque assim, localizar o problema, às vezes as pessoas já localizaram. Saber que elas têm essas travas, às vezes elas já têm, mas elas não sabem onde isso começou, né? Muitas vezes começou lá atrás e em grande parte das vezes começou com o pai, ou com uma atitude do pai, ou com uma falta de atitude, ou com a falta do pai, ou com uma presença muito forte do pai. A influência paterna na vida das pessoas, eu já estava lendo sobre isso, já venho falando sobre isso também em outras lives. A influência paterna na vida das pessoas é muito forte e as pessoas às vezes criam expectativas em cima dos pais e se frustram porque são seres humanos, mais cedo ou mais tarde vai se frustrar com uma coisa ou com outra. Tem pais maravilhosos, mas que mesmo assim, em algum momento, fazem algo que vão decepcionar os filhos, porque eles não esperam um erro daqueles dele ou esperam algo muito melhor. E, enfim, tem uma série de situações e o pai, como eu falei, é um ser humano. Então, não tem fórmula, não existe fórmula correta. Então, se o pai é muito amoroso, ah, ele está achando que ele está dando um amor, está criando uma criança confiante porque ela é amada e de repente ele cria um adulto fraco, frágil, que não está acostumado a ser contrariado, que não está acostumado a ser tratado com mais rispidez por alguém. Aí chega no trabalho, chega na escola, chega em algum lugar, tem dificuldade de relacionamento porque está acostumado a ser tratado com excesso de amor. Ou o pai às vezes quer ser ríspido, quer ser rígido para poder criar uma criança forte, né? Aprender a ser forte, e aí a pessoa se torna insegura. Né? Então, isso culpa o pai, ele está tentando fazer o melhor que ele pode. Eu estou falando dos pais que se empenham. E ainda tem aqueles que são omissos, tem aqueles que às vezes estão com tanto problema próprio também que não acaba negligenciando os filhos. Tem aqueles que, como eu falei de uma pessoa, acho que não sei se foi na última ou penúltima live, que o pai morreu cedo. Ela mal conheceu o pai. Né? Teve outra que o pai foi embora. A mãe teve uma aventura e o pai não era do país, voltou para o país dele, ela foi conhecer o pai com 28 anos, ele morreu dali 2 anos. Então, assim,
E mesmo assim não se recupera o tempo perdido, porque ela foi conhecer o pai adulto. Aquela fase dela de formação de criança, ele não estava. O exemplo masculino que poderia, né, deveria estar ali, não estava. Uhum. Naturalmente, seria o caso, mas não estava. Então, ela cresceu criada por uma mãe que se empenhou para ser o melhor possível, mas as pessoas falam assim, vai ser pai no esforço, É, mas nunca porque vai na ser pãe. substituição não vai ser. Nunca, nunca será. Nunca. Então, assim, ela vai ser o melhor que ela pode, mas nunca vai ser. Como um pai também que cria um filho sozinho também, ele vai ser o melhor que ele pode, mas a doçura, o amor, o carinho, sabe, a feminilidade que a mulher tem, o homem nunca vai ter. Nunca. Então ele não consegue, por mais que seja um homem amoroso, porque tem, né? Mas o amor feminino é diferente, né, da mãe. É, Então, não vai ser. E a pessoa leva aquilo para o resto da vida. É preciso se atentar a isso, entender de onde que vem toda essa situação, essa forma de conduta, por que que eu sou dessa forma, por que que eu tenho medo, como você falou, ou de falar em público, ou qualquer outro medo que seja. Onde que isso surgiu? Foi de um relacionamento familiar? Foi de algum professor? Foi de alguma coisa que eu vi, que eu presenciei, que eu vivi, né? Como eu, que fui descobrir que a minha grande parte da minha timidez foi por um erro meu numa escola que o professor não soube lidar e eu acabei guardando aquilo. E eu só fui descobrir isso quando eu me soltei, a ponto de vir aqui fazer live, pegar um celular, fazer uma live ao vivo e tal. E eu sei que eu ainda não estou totalmente pronto. Eu preciso ainda trabalhar mais isso. Né? Eu venho aqui, eu faço a live, eu falo, eu gravo vídeo, eu faço as coisas, mas ainda tem caminho para fazer. Então, é um passo de cada vez, é reconhecer, comemorar as vitórias, mas continuar trabalhando, continuar fazendo, continuar dando novos passos, né? Porque o que acontece na vida atual, continuam tendo pessoas que nos desafiam. A gente tem todo dia uma pessoa que nos critica, uma pessoa que às vezes elogia, mas dependendo do astral que a gente está, o elogio não cai bem. Tem gente que não gosta de elogio, né? E o elogio muitas vezes ele é importante quando a gente faz uma coisa legal, a gente realmente conquista, faz algo desafiador e vence, não é para o ego, mas é porque tem um reconhecimento, você fala assim, caraca, você foi lá, você conseguiu, que legal. Aí você fala, poxa, que bacana, né? É bom, só não pode deixar, igual eu falei, subir para o ego, virar uma coisa assim, né? Mas é bom, é um alimento para a alma. Por que que a gente incentiva as crianças? Né? Por que que a gente incentiva animais? Você vai treinar um cachorro, você incentiva o cachorro porque você vai incentivar seu filho, seu marido, sua esposa, sabe, seu irmão. É importante. Agora, só que tem pessoas que são críticas, e às vezes inconscientemente criticam, falam um treco, soltam uma frase de deboche. Às vezes a pessoa tem um humor debochado e ela faz uma observação no intuito de brincar, como ela é uma pessoa debochada, ela faz uma brincadeira debochada, só que ela te pegou no momento que você estava precisando de reconhecimento, e não de deboche. E aí o deboche soa como um balde de água fria na sua fervura, como dizia antigamente. Né? Você está ali cozinhando e chega alguém e joga um balde de água fria. Quer dizer, todo o seu esforço, é como se todo o seu esforço fosse menosprezado. Só que a gente não precisa do reconhecimento de ninguém. É bom quando a pessoa vem e reconhece, beleza, não é bom? É bom. Agora, quem tem que reconhecer o seu valor, quem tem que comemorar, vibrar com cada conquista, é você, sou eu. Eu conquistei, caraca, eu dei conta. Sabe, a pessoa fala assim, você não vai conseguir. Eu falo, tá bom, fica aí pensando isso, mas eu aqui, eu sei que eu vou. Sabe? Você está no caminho errado, pô, você sonhou com aquilo, você planejou aquilo, você está se esforçando naquilo, e a pessoa vem e fala, você não vai conseguir. Tá bom, pensa o que você quiser, mas pensa aí, porque isso é com você. Comigo aqui, eu sei que eu vou. Eu tenho uma energia dentro de mim, eu tenho uma ligação
aqui que é maior do que qualquer pensamento negativo que você possa ter. A gente precisa trabalhar isso o tempo todo, porque tem desafios. E às vezes essas pessoas que estão nos criticando, essas pessoas que estão debochando, que têm esse humor debochado, às vezes a pessoa nem quer mal. É porque ela tem um humor debochado mesmo. Eu conheço gente assim, né? Tem um humor mais ácido, faz uma observação. Às vezes essas pessoas são nossos treinadores, como a Simone falou. São pessoas que estão nos ensinando justamente a não nos deixarmos abalar por essas coisas. Sermos mais fortes do que as pessoas falam. As pessoas que vêm com, às vezes, com um comportamento, alguém que tinha um pai na infância que era um pai agressivo, que era um pai muito rígido, ríspido, cobrava muito, e a pessoa cresceu com aquilo, esperando o reconhecimento do pai que nunca veio, e quando ela cresce, ela encontra na vida dela pessoas iguais. Você fala, poxa, já não bastava ter que passar a Não minha aprendeu infância, a adolescência lição. inteira É, convivendo com uma pessoa desse jeito. Agora, na fase adulta, tem que vir alguém também tão, tão agressivo quanto meu pai, tão ríspido quanto ele. Por que isso? Porque a gente às vezes não aprendeu ainda. A gente ainda precisa. É um aprendizado que você está sendo empurrado para aprender a receber aquilo sem se afetar. Você fala, agora eu vou ter sangue de barata, não vou, como dizia, não. não sei se aqui no Rio, outros estados, eles comentam isso. Fala assim, que é sangue de barata. Tem que Mas ter em sangue Minas de barata. falava muito, já tem sangue de barata, porque não sente, não sofre nada. Tenho, é claro, gente, nós somos seres humanos. A questão não é o impacto do momento, a questão é quanto tempo esse impacto vai permanecer na Exato. gente. Vai nos impactar por quanto tempo? Vai levar isso para onde? Até amanhã? Até um mês? Um ano? A gente às vezes leva sofrimentos por anos e aquilo corrói por dentro, É, magoa, machuca, envelhece a pessoa. Às vezes você vê pessoa de 60 anos, você tem a impressão que ela tem 80, mas não, é porque ela está impactada por tudo isso. Então, é preciso, como eu falei, ir lá atrás, entender onde que vem, qual a fonte disso e entender o que que eu posso fazer com isso agora. O que que eu tenho que aprender que eu não aprendi ainda, aham. sabe? Porque a partir da hora que você aprende, não é que vai parar, é que É. mesmo que continue, não faz diferença mais. Não, acabou. Acabou, não faz mais diferença. O que você falar para mim, o que fulano falar, o que já não me importa mais, porque isso para mim já eu já estou acima disso. Eu É. já venci isso, então não me importa. Né? A própria live, quando no começo a gente começava, eu falava assim, caramba, e se eu esquecer o que, é que eu ia falar? Né? Até hoje eu faço umas anotaçõezinhas aqui. Porque para manter o desenvolvimento do raciocínio, para não perder. Mas isso é uma coisa, o que me enrolava antes era assim, e se der um apagão? Né? Eu falava assim, cara, se der apagão, você busca, caminha para outro lugar, porque às vezes a mente te leva para um outro caminho, então você vai por ele. Vamos embora, não pode parar. E também não pode travar. Travar não vou, então vamos embora. Aí É. fui. Então, assim, é interessante a gente criar nossos artifícios, nossos meios para poder seguir adiante. Cada um vai ter um jeito de fazer. Eu brinco com a Simone que ela, na hora, ela falou do self-service, né? Na hora de nascer, a gente passa nas filas, né? Aí pega lá a beleza, pega um pouquinho de timidez, pega a bondade e pega, sei lá, expansividade. Eu falo que ela nunca passou na fila da timidez, né? Mas na da expansividade deve ter passado umas 8. É. E é É. uma pessoa expansiva, uma pessoa alegre, uma pessoa que fala alto, uma pessoa comunicativa. Então, é a natureza dela, não tem timidez nela. Eu acho isso fantástico, porque eu passei uma vida de timidez. Eu me surpreendi quando a gente começou a fazer live, né? E você comentou que no começo você ficava um pouco grilada também, insegura também, porque era mas ali era porque era um terreno novo, Sim, porque não era timidez, não. era só aquela insegurança de caminhar por um caminho que você nunca tinha dado. E Sim. aí foi, e hoje você tira de letra, mole, né?
E continua sem timidez nenhuma. É, mas assim, tudo na vida da gente faz parte de um trabalho, faz parte de um aprendizado. Não é que as coisas sumam, não é essa questão. É porque aquilo ali já perde a importância para você. Isso. Aquilo que era um ser grandioso, grotesco, que você tem que enfrentar, ele passou a ser um pequenininho. Você vai passar e vai falar: ah, fulano aqui, ah, tô indo. É pequeno. Só dizer uma coisa, não é que diminuiu, é você que cresceu. Exatamente. Aquilo ali, diante do que você se tornou, já não faz mais diferença. Então, por mais que você tenha um encontro de novo com essa mesma questão, aquilo ali já não representa mais. Entendeu? Você já se torna uma pessoa tão grandiosa em relação àquilo que aquilo não representa mais. Aí Isso. sua vida, zerei a vida, como falo. Não zerou nada. Enquanto você estiver aqui, nós estivermos aqui, nós temos aprendizados todos os dias. Todos os dias é moldando. E quanto mais você aprende, quanto mais você busca, mais coisa é dada a você. Falou: nossa, mas eu não sabia disso. Nossa, mas é aquilo ali. Nossa, não sei o quê. É um compilado. E você, assim, tudo que você vai vendo, que você vai assistindo, que você vai lendo, você fala assim: gente, é um monte de treco aleatório. Não é. Chega uma hora que seu cérebro faz assim, ó, pum! Ele junta tudo e você fala: "Ah, meu Deus, aquilo ali, 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 ali." E é desse jeito. A expansão, quando eles falam de neuroplasticidade, é verdade, o cérebro expande, ele já não retorna mais e você quer mais. Você está encharcado de um hábito bom, que você vai procurar fazer sempre o melhor, sempre ler o que eu posso aprender, situações que antes você fala assim: pô, mas esse antigo eu não quero mais. E olha que esse antigo eu, muitas vezes ele se levanta para tentar ainda, Sim. sabe? Parece que e não acabou, que seja, ele está lá, está vivo, pouquinho fraquinho, mas ele está lá. Às vezes eu pego. Ontem foi um dia, nós tivemos que trabalhar. Eu passei muito do horário que eu costumo ir dormir. Quando foi de manhã, uma voz na minha cabeça falou assim: Simone, fica deitada. Você trabalhou até tarde ontem. Fica aí que você merece. Aí eu peguei e falei assim: você fique quieto. Eu não te chamei na conversa. E eu vou treinar sim. Eu levantei e fui para academia. Ah, treinei pra caramba. Não, eu cheguei lá e falei pro professor: olha só, vamos pegar mais leve hoje, porque eu fui dormir tarde, não sei o quê. Tenho respeito pelo meu corpo, sim, Claro. porque o descanso não foi completo. Então, eu falei assim: eu malhei, e falei para ele, mas pega leve no coisa. E assim foi feito. Mas deixar de fazer o que eu amo fazer, as pessoas falam: ah, você ama treinar. Amo treinar, porque ali eu vejo, sabe, o meu corpo oxigenando, eu estou cuidando do que eu ganhei de presente. Como eu falei, é muito simples. Eu até vou fazer assim um comentário que depois eu até vou pedir para fazer um corte exatamente disso. Eu convido as pessoas a pensar no seguinte: o que vocês acham que vai acontecer quando nós chegarmos no céu? Nossa, seres super evoluídos, chegamos, voltamos para casa, estamos no céu. Estou lá agora vivendo no céu. O que as pessoas acham que vai acontecer lá? Elas vão sentar em meditação, passar o tempo inteiro meditando? Não, elas vão passear, elas vão caminhar, elas vão ouvir música.
Alguém já parou para pensar no que vai fazer quando chegar lá? Gente, o que Jesus colocava? O que ele fez? Ele não ajudava os outros? É o que nós vamos fazer. A grande evolução das pessoas é parar um pouco de olhar para si como ego. Eu cuido de mim, eu me aceito, ali aquele tapinha nas costas, pô, você foi demais, isso você arrebentou, mas o olhar para o outro é importante, porque no meu entendimento é o que nós vamos fazer no céu, porque ninguém vai ficar parado, estatelado, pronto, Jesus voltou e nada. Não vai ser. A evolução, ele pede o trabalho. Então, assim, por que não já fazer isso? Viver o reino de Deus aqui na Aqui. Terra, dentro da gente. Nossa, aquela pessoa me deu. Não, não, mas peraí, não, vou pensar. Não, esquece. É da pessoa, não tem nada a ver comigo. Eu vou manter essa neutralidade. Ai, não, não ofende. Ofende, mas como o Marco falou, o tempo que você leva para jogar para fora isso não me pertence, isso não vai ficar dentro de mim. Eu vou limpar. O que está dentro de mim é gratidão, é amor, é paz, é alegria. E isso aí, eu tô fora, tô fora. Ah, vai, vão ter momentos. Você vai ficar triste? Vai. Tem momentos que vai lá chatear? Vai ficar com raiva? Alguém fez. Mas o tempo que você vai levar, aí é o que é a evolução. O tempo vai ser cada vez menor para você eliminar o que não vai te servir, o que não te serve, o que não te leva para Deus, o que não é um hábito bom. E aí nós vamos tratar da gente e dessa maneira, a gente se curando, você vira medicina para outras pessoas. Porque você vai poder falar, a minha vida era de um jeito, quando eu agia assim, assim, assado, e minha vida agora é de outro jeito, porque eu vivo assim, assim, assado. Você vai dar um testemunho da sua própria vida, como uma mudança de hábitos. A evolução da gente está exatamente nisso. Não é simplesmente um dia após o outro. É muito mais simples a gente chegar e falar assim: eu não vou fazer nada, porque eu trabalhei, eu cheguei em casa, eu vou tomar um banho e eu vou descansar. Mas eu tenho um propósito, que é chegar e transbordar. Eu vivi isso. Eu sei o que é ser um cemitério e me apodrecer de coisas ruins dentro, e sei o que é trocar esse terreno. Falar assim, eu não quero. A coisa mais fantástica que existe é essa capacidade que nós, seres humanos, temos de nos moldarmos. Nós trocamos. Sabe, eu era de um jeito, agora eu posso ser de outro. Opa, Sim. posso. Você tem livre-arbítrio. Você tem o direito e pode fazer, mas a partir do momento que você queira fazer, porque você vai incomodar muita gente. É normal. Se você e sua família tem um padrão, eu faço algo diferente do padrão da minha família, vão chamar você de besta, vão dizer que isso subiu a sua cabeça, que você está se sentindo, olha lá, fulano se sentindo lá, não sei o quê, da onde tirou, não sei o quê, está pensando que é o rei da cocada preta, não sei o quê. Isso é normal, porque as pessoas elas não querem que você mude. Está tão bom assim, por que você quer mudar? Mudar dá trabalho. Mudar, você vai fazer. E aí, quando você Às vezes dói, muda, né?
dói. E quando você muda, as pessoas da sua família, as pessoas que estão perto de você, ou elas vão mudar porque elas desejam acompanhar. Nossa, gostei disso e vou fazer, vou mudar, ou elas simplesmente vão se afastar de vocês, tá, gente? É, Ai, doeu isso. Gente, família é maravilhoso, mas a gente não muda ninguém. Se a convivência é complicada, porque nós não viemos para cá para ser capacho de ninguém. Para a pessoa abrir e falar assim: vou falar o que eu quero, porque são minhas verdades a respeito de você, e eu vou sair falando o que eu quiser. A pessoa pode até fazer, mas Deus não nos colocou aqui para ser capacho de ninguém. Cara, escolha, né? Exatamente, você falou, ok, mas eu posso agora tomar uma outra, sem se irritar, sem nada. Eu vou tomar uma decisão. Eu costumo dizer que as pedras do xadrez, elas se posicionam no Sim. tabuleiro. E na vida é assim, tem gente que se posiciona, tem gente que não quer, não vai ficar do seu lado. E aí você mantém um distanciamento, que eu falo que é um distanciamento amoroso. Você sabe que a pessoa está ali, sabe o que ela representa na sua árvore genealógica, mas você mantém uma distância porque o ficar perto incomoda não a você, mas a outra pessoa. Porque você mudou, porque você não é mais a mesma. E não vai ser quando você decide mudar. As suas versões anteriores, elas vão ser destruídas. Você É, vai sair um ser humano diferente. E se as sim. pessoas me perguntarem, eu não quero mais ser a Simone do passado. Ela É, acabou, ela não existe mais. Eu quero a versão todo ano, meu corpo, ele troca as minhas células. Por que, que eu tenho que não posso mudar? O meu corpo internamente muda. Por que, verdade. que eu não posso mudar? Eu vou fazer e vou fazer sempre, e é o melhor para todos nós. Tem um momento que a gente tem que escolher entre a caminhada ou a frustração, né? Quando você se depara com situações como essa que você falou, ou você agrada as pessoas e segue como sempre seguiu, permanece onde estava, mas você se frustra porque você não seguiu a vida que você tinha sonhado, tinha planejado e vai se frustrar. Então, existe um sofrimento muito grande em cima disso e depois um auto-julgamento muito grande. Por que, que eu fiz? Por que, que eu deixei de fazer certas coisas? Por que, que eu abri mão? Aí você vai colocar a culpa na pessoa. Não vai, porque não é nem questão de culpa, como você diz, é uma responsabilidade. Eu decidi, eu optei por ficar, por não seguir. Né? Sim, Eu tinha até escrito aqui duas perguntas: quem eu quero ser e o que eu faço para ser? E o que está me impedindo isso hoje? Muitas vezes sou eu mesmo. Porque você não pode virar e falar assim, foi por causa da minha irmã que me criticou. Não, foi por sua causa que aceitou a crítica dela, incorporou a crítica dela e reconheceu a crítica dela, né? E muitas vezes a pessoa quer, ela te ama, ela quer você bem, mas só não quer que você vá embora, você sim, siga. Ela não quer seguir, ela não quer trilhar o seu caminho, o seu sonho é seu, não é dela, ela não quer aquilo, e ela faz de tudo para te segurar perto dela, porque ela te ama. sim. É um amor, assim, né? É uma coisa louca, mas não As justifica, pessoas não né? entendem, né, quando É, acontecem situações assim, né? eu falo assim, nossa, que amor, é amor sim, muitas vezes é É, amor. E ela te quer perto, porque ela te ama, sim, mas ela não quer ir, então se ela não quer ir, ela faz de tudo para você não ir, para ficar perto, ficar junto, é. né? E aí, tem situações que eu acho assim, você falou sobre perdão,
sobre os sentimentos, sobre guardar. A gente falou quanto tempo vai guardar aquilo, né? Isso machuca muito. E isso é muito importante ser trabalhado. O casal briga, às vezes, e fica dias, como duas crianças, que ficam dias sem se falar. Tem um videozinho na internet que eu acho muito engraçado. É engraçado, mas é legal, é instrutivo. Mostra o cara deitando assim no sofá para dormir. Já está dormindo, às vezes, porque tem vários. Um faz, vários fazem, né? Aí a esposa vem e fala: O que você está fazendo aí? Não estou dormindo. Que não vai dormir, não, vem para a cama. Não, mas a gente brigou. Eu falei assim: a gente brigou, mas você não vai dormir no sofá por isso. A gente continua o casal, vem para a cama. E leva o cara para a cama. Aí ele tem um até que o cara vai dar um beijo, fala assim, não, mano, vem beijar agora não, ainda tô brava. Né? Ainda tá brava, mas é casal, foi pra cama, foi dormir, sabe? Não tem, porque não dá para protelar uma briga. Foi uma briga, às vezes um momento, um não estava bem, um estava irritado, ou os dois estavam, calhou que os dois estavam ali naquele momento, tá com fome, eu com fome fico nervoso. E aí, pum, soltou aquele momento ali e não deu certo, bateu. Uhum. É, Mas não é para segurar, não é para guardar aquilo, gente. Foi aquele momento de estresse é, ali e pronto. E aí a vida segue. E tem um outro. Hoje eu vi uma história fantástica. Eu falei sobre pais aqui, pai ríspido e tal. E lembrei de uma menina que ela é advogada hoje. E ela, quando é criança, ela tirava notas boas. E nota boa 8,9, 9, 9,5. E o pai virava para ela assim: por que, que não fechou 10? Se você tirou 9,5, você podia ter tirado 10. Você dava conta. E ela ficava assim frustrada, porque ela esperava do pai um carinho, um reconhecimento. Nossa, minha filha, 9,5, quase fechou a prova praticamente. Ele não, ele cobrava. Ele era um cara que não tinha ensino médio, né, o chamado hoje ensino médio, a gente chamava de científico, né? é, é. E era um trabalhador braçal, ele, a esposa, só tinha ela de filho, e ele falava com ela assim: minha filha, você vai ter uma vida melhor que a nossa. E ele fez de tudo para ela ter a vida melhor. Ele pôs ela na escola, ele alimentava, ele cobrava dela. Hoje, ela se formou em Direito, ela passou na OAB, ela já passou em 2 concursos, e ela falou: me aguardem, porque ainda vou ser juíza. Eu não paro por aí. Isso tudo porque meu pai lá atrás falou comigo que eu ia ter uma vida melhor que a dele. Isso tudo, só que ela reconheceu. Ela não levou para a vida um trauma porque, ai, meu pai me tratou de tal jeito. Não, chegou, quando ela teve maturidade, ela olhou para aquele pai lá atrás e ela foi entender por que, que meu pai me tratava assim. Por que, que eu estou aqui hoje? Por que, que eu passei? Por que, que eu fiz uma faculdade de direito? Por que, que hoje eu sou advogado? Por que, que hoje eu passei em 2 concursos? Aí ela parou e pensou, ela falou: realmente, foi o empurrão que ele deu. Ele não foi o pai fofinho. Hoje ele é. Hoje ele é. Já são adultos. Tem um monte de foto dela com ele abraçado, comemorando a formatura. Aí é outra história. Mas lá atrás era como ele sabia. Você fala assim: ah, ele estava É, certo. Lembra que eu falei? Às vezes o pai é muito ríspido, cria uma pessoa frustrada, né? Uma pessoa insegura. Não foi o caso dela. No caso sim, dela, foi bom. é, Funcionou. foi, Né? funcionou. É É lógico que verdade. ela sentia ali, quando criança, falta de um carinho. A gente equilibrar isso não é fácil. Eu sou pai, eu tenho 2 filhas, eu sei que não é fácil. Eu tento dar o amor, eu tento ser ríspido, eu tento cobrar, mas eu tento não cobrar em excesso para não criar um trauma. Não tem É, fórmula, nem a fórmula para eu agir como pai, e nem a fórmula que os filhos são diferentes. é, Eu é tenho verdade. 2 filhas, eu não posso tratar a filha daqui como eu tratei a outra. E a outra, eu não tinha como tratar como é a daqui, porque elas são completamente diferentes. É, assim, Personalidades e tudo mais. Né? Então, é realmente um aprendizado. O nosso tempo está quase acabando. Temos mais 2 minutos antes que a exatamente. live caia. Não, nem pensar, esse assunto aí vai continuar. Paramos nesse ponto aí das filhas, mas a gente volta aqui amanhã para a gente continuar essa história aí. Tá? Isso aí. Olha, somos criaturas de hábitos.
6. Muito bom. Muitos, muitos hábitos, mas vamos colocar e enfatizar os que são bons, porque só nós temos a ganhar com isso. Tá? Então, E tá bom. amanhã estamos de volta aqui. Ótima noite para todos, durmam em paz. E lembrem de seguir lá, se inscrever no canal, seguir o Pescador, deixem mensagens, compartilhem. Muito bom. Contamos aí com a ajuda de vocês, com a presença de vocês. Fiquem com Até Deus. amanhã. Até amanhã.